Olá, é um prazer estar com vocês novamente em 2017 com os nossos costumeiros chats da segunda-feira. Eu tenho muitas perguntas, só que eu tenho muitas perguntas também de regressão e de hipnose, né? Acho que eu vou precisar fazer 2 chats, né? Um só para regressão e hipnose e outro para psicanálise, porque tem muitas perguntas. Então eu vou começar com a pergunta primeira de psicanálise, que é feita pela Janaína. Eu não sei se ela é aluna, mas talvez seja do EAD. E eu também tenho uma pergunta da Renata. Eu vou responder primeiro as duas, porque elas estão ligadas diretamente à psicanálise. Depois eu vou responder as outras, que estão ligadas à hipnose e à regressão, tá bem, gente? Então eu vou responder primeiro, a pergunta da Janaína é a seguinte. Boa tarde, assisti o filme Síbio, que você indicou. Fiquei impressionada com o caso de múltiplas personalidades. E o trabalho da doutora foi fantástico. Ela me pergunta, você já teve muitos casos como esse da Síbio? A resposta é não, Janaína. Até porque numa sociedade moderna como a nossa, um caso como a Síbio vai direto para o psiquiatra. E dificilmente um psiquiatra iria recomendar psicanálise. Ele ia só tratar com química, com medicação. Essa terapeuta que você viu no filme, ela é psiquiatra e psicanalista. Que é uma conjunção que nem sempre ocorre, né? É mais difícil de ocorrer. A maior parte dos psiquiatras não são psicanalistas nem psicólogos. Então, nesse caso da Síbio, você vê que é um casamento aí da psiquiatria com a psicanálise muito interessante, né? Foi um caso verdadeiro, documentado, que abriu as portas, assim como a Anísio da Silveira foi uma psiquiatra que abriu as portas aqui no Brasil. Esta psiquiatra abriu na Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria. Então, um caso como esses eu não poderia... Eu já atendi esquizofrênicos, sim, muitos, mas múltiplas personalidades, até porque há outras teorias a respeito de múltiplas personalidades. Elas não são caracterizadas como esquizofrenia, propriamente dito, né? Esquizofrenia seria uma cisão de ego, seria podendo ser até uma dupla personalidade, mas nunca 16. Então, o caso da Síbio é um caso único. Nós temos casos semelhantes, mas hoje a Síbio iria talvez ser internada num hospital psiquiátrico, entendeu, Janaína? Dificilmente ela vai chegar no meu ou no seu consultório. A Renata, ela não mandou a pergunta, ela me mandou por WhatsApp, perguntando para que eu definisse o que é psicose. Eu nem sei se tem alguém no chat. Nós temos o Borges e mais alguém que seria legal colocar o nome para a gente saber. Olá, Borges, tudo bem? E a todos que estejam aí, se quiserem fazer perguntas. A Renata me pergunta o que é psicose. Muito bem. Em psicanálise é um conceito que é o conceito do ego, né? É um dos conceitos da estrutura do aparelho psíquico. O ego, para a psicanálise, é a instância da consciência. É o que nos liga ao mundo interno real, externo real, ao mundo imaginário, ao mundo simbólico, enfim. O ego é a nossa consciência. Se uma pessoa está neurótica, ela tem o ego preservado, ela tem o cognitivo preservado, mas ela administra mal a realidade. Ela não sabe administrar a realidade por causa das emoções que a sua realidade lhe causam, que geralmente são negativas. A psicose, ela está categorizada dentro das psicopatologias da paranoia, ou seja, é quando este ego ele vai ser cindido, esse ego deixa de ser ele que toma conta da pessoa e vai tomar conta o superego ou o id, não é? E uma pessoa tem uma psicose, ou seja, ela perde a noção de realidade, tanto interna quanto externa. Ela pode imaginar que ela está num lugar, ela não está, ela vai ter alucinações, pode ouvir vozes. Enfim, ela pode ter uma série de sintomas que vão caracterizar que ela saiu da realidade. Nós vamos ter alguns psicanalistas trabalhando com os psicóticos, que é o caso do Jung e o caso do Lacan. O Freud, propriamente dito, não foi uma área que ele tenha se ocupado das psicoses. Ele se ocupou dos neuróticos, dos perversos não, porque os perversos não são neuróticos, mas a psicose é uma cisão de ego. Hoje, a psicose, existem várias coisas sobre a psicose. A psicose maníaco-depressiva, que na verdade é a bipolaridade, ela hoje é tratada com anticonvulsivantes e com psicoterapia, correto? Então a psicose hoje tem uma abordagem. É preciso que você me diga, Renata, em que contexto você coloca a psicose?
Porque todas essas coisas psicanalíticas, elas têm um contexto, e aí conforme o contexto eles mudam de símbolo, eles mudam de simbolização, né? Então toda vez que nós falamos de terapia, nós falamos de contexto. De repente eu tenho um sonho, eu sempre digo, eu sonho com elefante, você sonha com elefante. A interpretação é completamente diferente, porque o elefante para mim pode representar meu pai, para você pode representar sua mãe, ou pode representar você mesma. Então as representações são completamente diferentes. Assim como a gente tem uma impressão digital única, infelizmente a gente tem uma neurose única, ela se formata de uma maneira única. Então ela tem que ser vista dentro do contexto pessoal. Não existe almanaque psicanalítico, almanaque dos sonhos, almanaque dos símbolos. Porque para cada pessoa, em cada momento da vida, ela terá um símbolo diferente. Viu, Renata? Então, se atendeu a tua solicitação, eu espero que você me diga. Se não, me peça mais explicações, tanto pelo WhatsApp, que é o 95798-4686. Eu vou até colocar para vocês aqui. Então eu tenho uma pergunta aqui de uma Fátima, e ela me diz o seguinte, porque as pessoas elas escrevem às vezes as perguntas com uma explicação, né? Ela diz assim: professora, na condução, quando eu estava conduzindo em hipnose o senhor João, que foi um nome abstrato que eu dei para a pessoa, e se o senhor João não atendesse a ordem de comando, esta ordem poderia ser alterada? Como, por exemplo, uma sala com um grande quadro branco, ou com uma outra figura de linguagem do tipo, um espaço onde ele imaginaria estar criança poderia ser também? Não. Sabe por quê? Porque quando eu criei as técnicas da visualização criativa dentro do curso de regressão, eu criei para ter uma pegadinha do inconsciente. E isso eu só posso explicar no curso de formação, porque isso só pode ser usado por pessoas com formação em regressão e hipnose. Então não pode ser não é figura de linguagem, porque está diretamente ligado com a questão do inconsciente. Isso tudo foi uma montagem própria para ser usada nos pacientes que se submetem e agem com ela muito bem. Não é figura de linguagem, é psicoterapêutico. Tem um fundamento. Esse fundamento eu vou dar nesse curso que vai acontecer presencialmente aqui em Santana nos dias 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de janeiro. É um curso de formação em terapeuta de regressão e hipnose. Vocês podem entrar no meu WhatsApp, que está aí no 957984686, e perguntar para a Fátima Mora como é que isso funciona. Mas viu, Fátima? Não é figura de linguagem, não pode mudar o quadro. Isso já está montado porque tem uma pegadinha no inconsciente, assim como Freud nos fala do inconsciente, correto? Aí a pergunta da Maria. Achei bem simples e eficiente essa técnica. Existem outras técnicas? Sim, Maria. No curso de formação você vai aprender todas as técnicas para uma regressão. As pessoas que acham que hipnose e regressão é a mesma coisa, não. Hipnose é uma coisa, regressão é outra, e podemos usar a hipnose no contexto de regressão, mas podemos usar muitas outras técnicas que não tem nada de hipnose. A Andréia nos diz o seguinte: boa noite. As aulas são excelentes, parabéns, obrigado. No segundo vídeo, a senhora fala que o paciente não foi hipnotizado, porém ele está em estado alterado de consciência. Sim, ele está no estado alterado de consciência, porque na hipnose você vai aprender que ela tem várias instâncias da alteração de consciência, que são os hertz medidos por segundos no cérebro. Pode ser medido por um eletroencefalograma. Então há uma alteração de consciência, alfa, beta, gama, delta, enfim. Mas a hipnose em si, ela tem todo um aparato que é o seguinte: você tem que fazer testes de susceptibilidade. Uma vez feitos os testes de susceptibilidade, você vai saber. Por exemplo, eu estava olhando nos olhos do senhor João e ele não tinha catalepsia ocular, né, que é aquela coisa que treme. Então é um dos indícios de que a pessoa está entrando em hipnose. Relaxamento e hipnose não são a mesma coisa. Aí você me diz assim: minha dúvida está relacionada à cromoterapia. Posso trocá-la por magnetismo? Não. Ambas funcionam muito bem. Faço terapias com magnetismo, linguagem não verbal. Magnetismo não é linguagem não verbal. O magnetismo ele implica numa energia. Então o Mesmer, que era o mesmerismo, depois foi o magnetismo animal, trabalhava com energias. Então você tem que entender de anatomia sutil para você entender disso. E entender de cromoterapia, a diferença entre cromosofia e magnetismo. Não é isso. Não é linguagem não verbal. Linguagem não verbal é outra coisa.
Entendeu, Andréia? Então, isso também eu explico no curso. Logo, posso usar a linguagem juntamente com o magnetismo? Não, você está confundindo tudo. Magnetismo tem a ver com manipulação energética. Não tem nada a ver com linguagem não verbal. Né? A linguagem não verbal é uma outra coisa. Tá? Magnetismo é o uso de forças magnéticas, como diz a palavra. Então, basicamente, as perguntas são essas. Então, assim, hoje vocês me perguntaram muitas coisas referentes à questão da hipnose e da regressão. Eu entendo que vocês têm uma curiosidade tremenda, e agora, a partir deste ano, eu vou montar um chat também para tirar as dúvidas. Mas é importante que vocês me mandem perguntas para o sbpi@sbpi.org.br, né, que eu também vou colocar para vocês aqui, sbpi@sbpi.org.br, e aí vocês mandam a pergunta por esse e-mail, né, a pergunta do curso, as dúvidas que vocês têm, tanto as pessoas que estão fazendo o curso de psicanálise, como aquelas que ouvem o chat. Né? Porque existem pessoas que são autodidatas, que são leitores de psicanálise e que também têm dúvidas. Essas pessoas também podem se beneficiar, fazer as suas perguntas, que eu terei o maior prazer em responder para vocês. E você, Renata, que perguntou de psicose, né? E você, Janaína, que falou da Síbio. Então, assim, eu espero que as respostas tenham agradado vocês, ok? Lembrando, então, que nós estaremos aqui dia 18, é isso? Semana que vem? Provavelmente com o professor Paulo Brigantini, ou ele venha fazer o chat, porque ele era para vir hoje, não pôde, talvez ele faça segunda-feira. 16, perdão. Ó, já tô querendo adiantar o tempo, quero chegar logo no curso de regressão. Lembrando também que quarta-feira às 13 horas eu faço o meu programa Portal do Inconsciente aqui no YouTube e no Facebook, ao vivo, todas as quartas às 13 horas. Essa semana nós vamos falar de cromoterapia. Vamos explicar para vocês o que é cromoterapia. Então, inscrevam-se no canal TV Integrativa do YouTube e assistam aqui nas quartas-feiras, às 13 horas ao vivo no Facebook, meia hora de programa. Essa semana eu falarei a diferença de cromoterapia e cromosofia. Né? O que isso significa e quais são as diferenças, ok? Lembrando que quem quiser me fazer uma pergunta é só ligar no WhatsApp da Fátima, 957-984686, é um vivo. Foi um prazer estar com vocês, até a semana que vem, tchau.